Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em Ener10 e no vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema, né? O que é garantir segurança? Né? O que é garantir segurança? Vamos conversar um pouco sobre isso. Esse tema nessa semana já foi postado, né, esse assunto. Na realidade eu recebi uma pergunta. A NR10 exige garantir segurança? Isso é possível na prática? Né? Na certa, quem fez esta pergunta estava aí aflito, né? Como é que eu garanto que o meu profissional que vai para campo vai voltar são e seguro, né? Quer dizer, garantir é assegurar, é 100%, não é isso? Garantir um fato futuro, porque o meu técnico está indo agora, o meu eletricista está indo agora para campo, né? Como é que eu posso garantir essa situação futura, né? Então vamos conversar sobre isso. Na resposta eu conversei, falei o que é perigo, fator de risco, o que é o risco, né? E nós vamos voltar a esse assunto aqui nesse vídeo. Então eu vou passar aqui, não vou entrar aqui em detalhes aqui nessa resposta, mas nós vamos entrar em pleno detalhe aqui desta resposta no vídeo de hoje, né? E aqui eu falo que garantir segurança é igual trabalhar com risco eliminados ou suficientemente controlados, né? Então a gente precisa entender o que é perigo, o que é risco, entender aonde que está a nossa atuação, o que é que nós podemos fazer e como é que a gente pode se municiar, né, para garantir a segurança, né, ou trabalhar de uma forma confortável nas questões de segurança, né? E eu postei uma segunda resposta, uma continuação da resposta, né, com a seguinte provocação, né? Qual o risco de choque elétrico em uma intervenção ou instalação energizada onde o trabalhador? Dois pontos. Então coloquei uma situação de campo vivida por todos nós ou vivida pelos nossos companheiros aí de trabalho, né? Haverá uma intervenção na instalação elétrica e ela não está desenergizada. Então nós temos aí os riscos elétricos. Um desses riscos elétricos é o choque elétrico, né? Um desses perigos, né, é o choque elétrico. Mas qual que é o risco de um choque elétrico se esse profissional que vai para campo conhece a eletricidade e seus perigos, conhece os meios de controle de riscos elétricos, ele goza de boa saúde, o local do trabalho permite uma boa postura, é bem iluminado, é organizado, é limpo, o circuito no qual ele trabalhará está identificado, é conhecido por ele, ele possui ferramentas EPCs, EPIs, né, adequados, funcionais e disponíveis às suas mãos. Não existem pessoas estranhas ao serviço em sua volta, né? Conta com uma equipe de acompanhamento do seu trabalho, etc. Né? Qual que é o risco? Né? Qual que é o risco desse trabalhador? Né? E veja que todos esses itens que eu coloquei aqui são o quê? São assuntos exigidos pela NR10, né? São as medidas de controle de sistemas preventivos, né? Então nós podemos trabalhar nisso, municiar o nosso trabalhador, preparar o nosso trabalhador para que ele, frente ao perigo elétrico, ele trabalhe com riscos bastante aceitáveis, né? Vamos começar então do começo, né? Que diz o dicionário, o que é assegurar, o que é garantir, né? E garantir um dos sinônimos é assegurar, né? Então, garantir segurança é assegurar segurança, né? O fato, né? Ou digamos, dificultador, é que o nosso trabalhador está indo para campo. Então, nós estamos falando de uma situação, nesse momento, futura, né? Nós temos que garantir uma segurança no futuro. Ele está indo para campo agora, né? Então, não é um assunto confortável, né? Antes da intervenção acontecer, né? Antes dele ir para campo, antes do eletricista pegar as ferramentas dele e ir para campo, nós temos que assegurar, nós temos que garantir que tudo dará certo, não é? Tudo dará certo.
Então, na engenharia, né, temos de nos prover, né, de ferramentas, recursos, meio, entendimentos, né, técnicas que nos possibilite o mais possível se aproximar dessa garantia, né, o mais possível se aproximar desta garantia. Se aproximar dessa garantia, com certeza nós podemos, nós fazemos e nós temos vários sucessos, né? Vários sucessos em diversos fazeres humanos, né? Inclusive na eletricidade, né? Inclusive na eletricidade, né? Precisamos de dois conceitos e para isso, para essa estratégia, essa ferramenta, a gente precisa ter claro dois conceitos que são distintos, mas é necessário para que a gente possa conversar, avaliar, né, que a gente possa compreender, entender o que está acontecendo em campo, né, ordenar os nossos pensamentos, as nossas ações, para que possamos, claro, né, colocar os nossos melhores recursos em favor da segurança, né? E são essas duas palavras que nós já citamos aqui, está lá na resposta, que é perigo e é risco. São dois conceitos distintos. Vamos conversar sobre eles, né? Sobre o que é perigo e sobre o que é risco. Vamos começar por perigo, né? Perigo é um fato, uma realidade, uma situação, um acontecer que pode nos causar danos, né? Pode comprometer nossa saúde, pode comprometer nossa segurança. Então isso se chama perigo. Ok, é um fato. Agora, esse fato tem uma qualidade. Ele pode causar esse dano de uma forma muito fácil, ou esse perigo é difícil de nos trazer esse dano, né? Então nós estamos falando numa probabilidade, né? Esse perigo pode nos causar danos e é fácil ele nos causar danos. Nós estamos com risco elevado, né? Esse perigo existe e a possibilidade dele nos causar dano é muito baixa, né? Então nós falamos que o risco desse perigo é baixo, né? Eu copiei aqui a definição que está, né, na atual NR10 do que é perigo. Vamos ler esse conceito, né, essa definição, e aqui nós vamos encontrar tanto o perigo propriamente dito quanto o risco, né? O risco também está aqui, né? Vamos ler. Perigo: situação ou condição de risco com a probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então está claro aqui que perigo é uma situação ou as condições, tá? É um fato, tá? De risco de probabilidade de causar lesão. Quer dizer, que pode nos causar lesão de alguma forma, né? Então o perigo está aqui. A situação é o perigo, né? E o risco aparece aqui, né? Não com o nome de risco, é a probabilidade, né? É a probabilidade. São conceitos, sim, que, vamos dizer, estão de mãos dadas e eles se misturam um aos outros, ou um depende do outro, né? E isso pode causar algum desconforto, mas nunca um desconforto suficiente para nos atrapalhar o nosso trabalho na segurança, tá? Porque, na realidade, só se fala em perigo quando existe risco, não é? O perigo é aquele que pode causar dano. Se pode causar dano, existe aí um risco dele causar dano, né? Então não se faz falar de perigo sem trazer, né, na algibeira, né, nos seus bolsos, o conceito de risco, que é o que está aí, né, nessa definição aí da NR10, né? E também não se há de falar em risco sem que a gente identifique, né, ali por trás um perigo, um fato, né, um acontecimento que está propiciando aquele risco, não é isso? Perigo e risco, né? Perigo normalmente é decorrente do fenômeno, tá? Da natureza, né, das características da situação, né? E pouco podemos fazer com o perigo, tá?
O perigo não está em nossas mãos. O perigo é um fato natural. Então, a eletricidade traz consigo a probabilidade de circular corrente no corpo humano, corrente elétrica no corpo humano. Isso é choque. E isso estará sempre presente com a eletricidade, né? Faz parte da natureza do fenômeno elétrico. Então, este é um perigo, o choque elétrico, e não adianta você esperar que o choque elétrico vá sumir da natureza, que não vai, né? Então, com relação ao perigo, nós temos duas atitudes que são positivas ou necessárias, né? A primeira é evitar quando possível. Eu coloquei isso, tá? Eu me senti, eu falei, se eu vou falar isso, eu falei, vou falar isso. Porque isto é muito existente em instalações ou em culturas, né? Ou em empresas, onde o entendimento de segurança ainda está muito elementar, né? Ainda está muito engatinhando. Então você visita algumas instalações e você vê que existem perigos possíveis de serem eliminados, né? Possíveis de serem eliminados. Se o perigo vai ser eliminado, né? É claro que este perigo, né, já deixou de ser perigo, né? Porque foi eliminado, né? Não vai causar danos para a gente, né? Então sim, é possível. Principalmente, torno a repetir, né, em instalações, em empresas, onde a cultura de segurança ainda está muito acanhada, tá? A segunda é fundamental, conhecer quando necessário, né? Então, se o perigo nós vamos ter que conviver com ele, nós precisamos conhecer esse perigo, né? Conhecer esse perigo. Nós assistimos aí, né, de camarote, né, a questão de arco elétrico, ainda estamos assistindo, né? É uma questão bastante controversa e complexa dentro da NR10, mas que nós temos que trabalhar, né? O perigo do arco elétrico, né? E na realidade, apesar da eletricidade elétrica é ótimo, né? O uso da energia elétrica já é ser centenário entre nós, né? É um estudo realmente recente, né? Década de 80, que vamos dizer que nós começamos a ter um olhar de compreender o fenômeno, né? De entender como que acontece, em que situações acontece, né? A intensidade deste perigo, né? Do arco elétrico, né? Então, por quê? Porque se você não conhece o perigo, como é que você vai controlar ele? Não é? Se você não conhece o fenômeno, como é que você vai ter meios de controle, né? A guerra já está perdida, não é? Você vai partir para a guerra, mas não sabe quem que é o inimigo, né? Então já tem uma certeza, a gente já perdeu a guerra, né? Você já perdeu a guerra, né? Então a gente precisa conhecer o perigo, né, na sua natureza, para que a gente possa classificá-lo, né, na sua intensidade frente a situações de campo e também, claro, providenciar aí os meios de controle, não é? Mas o perigo é isso, normalmente não está em nossas mãos mudar, alterar o perigo, né? Precisamos conhecê-lo, tá? O risco não, o risco está em nossas mãos, né? Os riscos são questões de engenharia, né? O risco normalmente é decorrente de ações de engenharia, né, frente ao perigo. Normalmente muito podemos e muito devemos, né, fazer para minimizar esse risco, né? Se eu tenho um perigo, mas ele está controlado, né? Controlado, é claro que esse perigo não vai se tornar danos para a gente, né? E os riscos, né, as condições que determinam o risco estão em nossas mãos, né? Leia a NR10, né, com olhos de ver, com olhos de ver, você verá que as medidas de controle de sistemas preventivos, né, são todos eles voltados para a questão de controle dos riscos elétricos, né? Controle dos riscos elétricos, claro, se aproximando, né? Se aproximando do objetivo único, que é garantir segurança e saúde, né? Se aproximando do objetivo único da NR10. É ou não é? É, não é? Pois é, né? Pois é, né? Eu peguei aqui um exemplo, eu vou dar um exemplo. Mas eu saí da eletricidade, tá? Eu saí da eletricidade, né? Perigo e risco.
Por exemplo, situação aí corriqueira da vida de qualquer um. Em determinado momento, haverá uma viagem, né, de carro. Então nós vamos viajar, precisamos viajar, pegar rodovia, sair de uma cidade e ir até a outra, né? Então, se a gente faz uma análise de risco, se a gente vê a situação, com certeza existe um perigo. O perigo de um acidente de trânsito. Existe um perigo. Esse perigo é um acidente de trânsito. É ou não é? Não, só vou viajar quando os acidentes de trânsito jamais existirem na face da Terra. Ok, você não vai viajar de carro, não é? Você não vai viajar de carro. Então esse perigo é um acidente de trânsito. Qual que é o risco disso acontecer, né? Então aí nós temos que fazer a análise de risco. Nós não vamos entrar em detalhe, vou pegar apenas uma faceta. Um dos determinantes desse risco é o estado do veículo, não é? Por isso que a gente manda ele para revisão, não é? Antes da viagem, né? Um dos determinantes desse risco, né? Não é apenas um, não é? Não é apenas o estado do veículo. Tanto é que a gente tem que estar atento, tem que estar descansado, né? Tem que estar obedecendo às leis de trânsito, né? A gente não vai para farra no dia antes de pegar a estrada, né? No volante. Tem uma série de outros fatores, né? De outras situações que são determinantes nesse risco. Eu vou pegar só essa faceta, o estado do veículo, tudo bem? Então vamos viajar, já estou aí com o carro na porta, vamos entrar e vamos viajar, né? Né? Então você veja aí, temos 2 carros para ir, nós vamos da direita ou da esquerda, né? Então o primeiro aqui, né? Você vê que está num estado deplorável, né? Deplorável. Se a placa está naquele lugar, se o farol não existe, imagina como é que está o motor, como é que está o óleo, como é que está... Né? Então, na realidade, ele está muito fragilizado, né? Nas questões de segurança. Com isso, o nosso risco, se a gente for aí com o primeiro carro, nosso risco está lá em cima. Nosso risco está lá em cima. E por outro lado, se a gente for ali no segundo carro, ao que tudo aparenta, né? Ao que tudo aparenta, nós estamos melhor servidos, não é? Nós estamos melhor servidos. A gente não pode afirmar isso, que quem vê cara não vê coração, né? Mas então a gente precisa não só no estado geral do carro, mas sim nos estados detalhados, né, do carro, nos seus sistemas de segurança, de dirigibilidade, né? Como está a direção, né? Como estão os pneus, o estado dos pneus, como que estão os freios, né? Como que estão os líquidos dos motores, né? Óleo, água, né? Como estão as luzes do veículo. Então a gente precisa fazer uma revisão geral. Mas você veja que esta provocação aqui que eu trouxe, né? Essa provocação é para a gente refletir, né? A nossa vida aqui no planeta, né? As nossas situações do planeta são complexas. Raramente você tem um perigo associado a apenas um assunto de risco, né? É uma composição de risco que a gente tem que avaliar com cautela para que a gente possa realmente trabalhar com segurança, né? Mas veja que essas 2 situações aqui que eu coloquei, o perigo é o mesmo, tá? Acidente de trânsito, né? Agora, qual que é a diferença entre um veículo e outro, né? O risco, a probabilidade desse perigo se tornar um dano para a gente, o acidente realmente vir a acontecer, o do primeiro, né, primeiro carro, é um risco bastante elevado, e o do segundo carro, o risco é bastante baixo. E para aqui nessa imagem, e observe, senhores, que a diferença do veículo, do primeiro veículo para o segundo veículo, está em nossas mãos. São assuntos de engenharia, são assuntos que a gente pode prover, são assuntos que a gente pode investigar e identificar as fragilidades e tomar providências no sentido de controlar o risco, né? De sanar as deficiências, né, do veículo que compromete a segurança e de forma que a gente faça isso antes, claro, da nossa viagem, né? Então esse aqui é o grande assunto do risco. São assuntos, são providências, são medidas que estão em nossas mãos tomar, né? Ótimo, né? Vamos voltar para a eletricidade, né? Depois desse descanso, né? Brincando com carros antigos, né? E a NR10, que exige, né? Que exige. Olha só o item 10.2.1, né?
em todas as intervenções, adotadas medidas preventivas de controle de risco elétricos e riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir segurança e saúde, né? Veja que aqui não está explícito o conceito de perigo, não é? Não está explícito, mas está aí, não está? Vocês estão vendo o perigo aí? Se existe um risco, existe um perigo, né? Atrás desse risco, né? E claro que quando a gente for tomar as medidas de controle, companheiro, a gente precisa conhecer esse perigo, não é? Senão o controle fica ineficiente, não é? O controle fica ineficiente, né? Vá ao zoológico e compare a jaula do leão com a jaula das zebras, né? Você vai ver que são diferentes as jaulas, não é? O que é que está vendo aí? Porque esse perigo é muito diferente, o perigo de um animal e de outro, não é? E conhecendo o perigo, a gente pode tomar medidas de controle adequadas àquele perigo, não é isso? Troque de jaula, você vai ter dois problemas, o problema da zebra, né, e o problema do leão. O leão que vai sair por aí procurando alimentação, né? Não é bom. Né? E a zebra que vai entrar em depressão, vai ter uma vida muito curta, né? Ok, vamos voltar para a eletricidade, que é o nosso métier, né? Então veja que aqui está o perigo, a análise de risco, as medidas de controle, a análise de risco, para se identificar quais os perigos oferecem risco ao trabalhador, não é? Quem é aqui o grande problema nosso? Quem é os assuntos que comprometem, que vão comprometer a nossa segurança? E a intensidade desse comprometimento, né? A análise de risco demanda uma classificação, não é apenas uma enumeração, mas uma classificação desse risco, né? Como assim classificação? Pode ter um perigo que o risco está controlado, o risco é irrelevante, então nós vamos trabalhar, né? Sem problema nenhum, tomando, claro, as medidas de controle que nós já decidimos. Nós podemos ter um perigo e nós fizemos a análise de risco, né? E nós vimos que o risco está não controlado, né? Então aí nós não vamos para campo, né? Naquela resposta que eu dei, né? Qual que é o risco de um trabalhador? Imagina assim, qual que é o risco de um trabalhador em levar um choque elétrico, trabalhando numa instalação energizada, sendo que ele, trabalhador, não conhece nada de eletricidade, nem tampouco de segurança nos riscos elétricos. É o panorama que aconteceu com força no Brasil na década de 90, né? Com a terceirização violenta e só visando questões de redução de custo, né? Terceirizamos a portaria. Nossa, nós estamos economizando. Terceirizamos a limpeza do nosso prédio, nós vimos, opa, nós estamos economizando. Vão terceirizar os serviços elétricos, mortes lá em cima, né? Mortes lá em cima, né? Então, a análise de risco para se identificar quais os perigos e para a gente tomar medidas de controle, né? Medidas de controle até que o quê? Até que esse risco, até que a probabilidade daquele perigo se tornar um dano, né, seja um risco aceitável, seja um risco tolerável, né? As normas utilizam essas duas palavras, risco tolerável, risco aceitável, né? A mais nova, digamos, a mais atual é risco aceitável, né? Um risco aceitável. Risco tolerável parece que tem um preço aí, né? Você está tolerando, né? Você preferia que ele não existisse, né? Mas o risco aceitável é um risco aceitável. A gente faz isso em nossas vidas, senhores, né? A gente faz isso em nossas vidas. Você precisa viajar de carro, você manda o carro para revisão, vê o óleo, vê o freio, vê a correia dentada, né? Farol, freio, você providencia o seu conforto, o seu cuidado no dia anterior, né? Você não vai para a balada, você dorme cedo, você vê, pesquisa as condições da estrada, pesquisa como é que está o trânsito, faz um projeto de hora de saída mais otimizada com as condições da estrada,
não é isso? Você cuida disso tudo. E nesse momento você sai para viajar no dia combinado, você sai para viajar tranquilo. O que é essa tranquilidade? É um risco aceitável, né? Um risco controlado. E você tem que estar atento enquanto dirige, não é? De acordo com as leis de trânsito, né? O profissional de eletricidade também. Ele não pode chegar no painel elétrico e falar assim, tá controlado, né? Tá tudo controlado aqui, tô tranquilo, né? E se esbaldar na frente do quadro elétrico, claro, né, os riscos aumentam, né, com esse tipo de atitude, não é isso? E claro que um perigo pode se tornar aí ter notícias ruins, né? Então, olha só, medidas de controle até o risco tolerável, até o risco aceitável. Essa que é a tradução de engenharia desta frase que é socialmente linda, né? De forma a garantir segurança e saúde. Ó, como de forma a garantir segurança e saúde? Agora, quando eu falo assim, risco aceitável, agora eu já estou no assunto de engenharia. Agora eu estou no assunto que eu posso trabalhar, que eu posso afetar, que eu posso atuar, né? Garantir segurança e saúde é um conceito lindo, maravilhoso, né? Ótimo para, né, você mandar aí nas suas mensagens aos amigos, né? Mas te dá pouco chão, né, te dá poucos pontos de apoio para que você possa realmente trabalhar em campo para a segurança, não é? Para a segurança. Então eu vou lançar uma pergunta. Ok, o que é um risco tolerável ou aceitável, né? O que é, né? Então, em algum momento eu vou precisar qualificar os riscos e o que é tolerável e o que é aceitável. Essa primeira resposta aqui encontra-se muito, né? Mas muito, em muitas instalações ainda, né? No Brasil, né? Muitas vezes é suficiente um senso comum da equipe. Vamos olhar com olhos de ver o que pode dar errado aqui, né? Se a gente fizer isso, a probabilidade cai. A gente não está medindo, não tem recurso de medir, mas sensação mesmo, né? Por favor, né? Não faça isso sozinho, né? É recomendado a análise de risco que não seja elaborada por uma só pessoa, 2, 3, ótimo. 3 é excelente, 4 já começa a bagunçar, né? Pessoas que vão trabalhar, sim. Só pessoas que vão trabalhar, não. O cara está passando, me ajuda aqui, vem cá. Ajuda nós aqui. Fazer uma análise de risco aqui, né? Nós estamos fazendo esse trabalho, o que é que você está vendo aqui que pode dar errado, né? Nunca sozinho, né? A loucura coletiva é bem mais rara do que a loucura individual, né? Loucura aqui é um equívoco na interpretação, é um equívoco de avaliação, é um equívoco de ver a realidade do campo como está, né? Então, não é bom fazer sozinho. Mas muitas vezes só o bom senso a gente consegue muito melhorar a segurança, principalmente e notadamente nas empresas onde a cultura de segurança ainda está se estabelecendo, né? Ainda está se estabelecendo, não é? E a gente tem ferramentas, né? Tem ferramentas de análise de risco. Algumas normas técnicas têm isso, a 5419 na parte de SPDA, traz uma parte que é a análise de risco, onde ele resulta com valores, né? Com valores, mas esse é tema aí para um outro encontro, tá? Esse é tema para um outro encontro para a gente não perder o foco. Eu quero trazer aqui o que está na NR03, que é a questão de embargo e interdição. Há sim uma análise de risco na NR03 já publicada, já disponível, né? Que é uma referência para o fiscal de trabalho, para identificar as situações de grave e iminente risco, as situações de GIR. E, portanto, claro, está sendo usado pelo fiscal e está publicado no Diário Oficial da União, né? Então está disponível para nós, né? Para a gente entender uma ferramenta de análise de risco, né? Possível, não só possível, como também disponível aí para o fiscal do trabalho, né? É muito interessante essa ferramenta, porque na realidade nessa revisão das NRs, né, que está em andamento, NR01 já foi alterada, NR03 já foi alterada, NR10 está aí em breve para ser alterada dentro de uma sistemática de gerência de risco da empresa, né?
de uma gerência de risco como uma função empresarial, né? Mas dentro dessa mudança houve por bem, né, as autoridades aí regulamentadoras, né, criar, né, ou definir o grave e iminente risco, situação de grave e iminente risco, para uma facilidade do auditor fiscal do trabalho, né, em decretar embargo, interdição, né? Então, existe, no caso de grave e iminente risco, a autoridade do trabalho pode decretar sem, coloquemos assim, sem delongas, né? Sem mais delongas, né? O embargo e a interdição. Ora, se ele tem esse poder, eu, usuário brasileiro, pergunto assim, o que é grave e iminente risco? Volta a pergunta, né? Então eles, a autoridade, precisam de ter uma ferramenta para ele municiar o fiscal dele, né? Grave e iminente risco, já que vai ter consequências severas na minha instalação, ele vai embargar, ele vai cortar a eletricidade da minha fábrica, ou do meu departamento, ou da minha linha de produção, ou do meu equipamento, aí. Ele vai ficar parado a minha linha de produção, ué. O negócio é sério, né? Custos, né, elevadíssimos, né? Uma penalidade aí financeira bastante significativa. Então, como é que é? Não dá para a gente brincar com isso, né? Então, é aí que a NR03 trouxe uma ferramenta para o fiscal do trabalho, né, fazer a sua análise em campo, tá? E isso está explícito na própria NR03, está lá no item 351, que eu trouxe aqui os melhores momentos, né? Está lá dito, está na NR03, tá? Eu omiti apenas alguns trechos aí do item. Avaliação qualitativa, ela é qualitativa, ela não é numérica, tá? Avaliação qualitativa aqui presente nessa norma, né? Tem a finalidade específica, única, exclusiva, né, de caracterização de situação de grave e iminente risco pelo auditor fiscal de trabalho que está em campo, não se constituindo em metodologia, né, da gestão de risco pelo empregador, né? Não é essa a finalidade, eu já entendi claramente, eu sei o porquê que não é essa a finalidade, né? Porque isso aqui é um assunto íntimo. A gestão de risco dentro da minha instalação é assunto íntimo meu. A mensagem toda já foi dada lá no primeiro item, garantir segurança e saúde, né? Mas se é uma ferramenta que está ao alcance do fiscal do trabalho, é claro que nós, como usuários da eletricidade, né, como responsáveis pela segurança, devemos, né, conhecer essa ferramenta, né? É muito interessante essa ferramenta. Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, né? De repente até um motivo aí de um encontro, né, de um vídeo, né, para a gente estudar a NR03, né? Mas na NR03, a partir da combinação de 4 informações de referência, quer dizer, como é que isso está, né? Ele vai classificar o que ele chama de excesso de risco, tá? Então vamos conhecer aqui de uma forma bastante esquemática, né? Primeiro, as consequências do dano, né? Em acontecendo este dano, quais são as consequências? A consequência é nenhuma, a consequência é leve, a consequência é significativa, a consequência é severa ou é morte, né? Então, a consequência para o trabalhador, uma consequência do acidente, tá? Ele também considera uma outra referência de entrada, né? uma consideração de entrada de probabilidade desse fato danoso acontecer. Né? Será que é uma situação muito rara? Ela é rara de acontecer? Ela é remota? Não é rara, mas é pouco provável. Né? Ou ela é uma situação possível de acontecer, né? Então, a frequência com que este dano possa acontecer, tá? Sem querer me adentrar muito, mas só dando aqui uma ilustração, né? Você precisa inspecionar e manutenir painéis de baixa tensão, né? Painéis de baixa tensão semanalmente, diariamente, né? Então é uma situação que acontece muito frequente, né? Essa situação. Então, um perigo ali existente é uma coisa bastante possível, com grande probabilidade de acontecer. Ao mesmo tempo, eu tenho lá
a chave seccionadora de média tensão na entrada de energia, né? Nós temos 15 anos de trabalho, precisamos manobrar ela 2 vezes na vida, né? Então é uma probabilidade, uma ocorrência rara, né? Rara. E isso vai pesar, claro, numa avaliação de risco, né? Avaliação de risco. Uma terceira situação é o número de vítimas, né? Nós estamos numa situação onde vai ser afetado um indivíduo ou poucas pessoas, ou uma situação onde uma coletividade, né, vai ser afetada, vai ser danificada, né? Vai sofrer os danos, né? E uma quarta e última, muito interessante, que é a situação, tá? Entre o encontrado e o objeto, entre o encontrado e a realidade desejada, né? Entre o encontrado em campo e o que é possível de se obter, né? Então ele faz essa referência, né? E se a situação está muito longe do que é possível, é claro que nós estamos aí numa situação de falta de engenharia, né? Falta de trabalho, né? Se o encontrado está próximo do que se é o estado de arte naquela situação, né? É claro que é uma situação que demanda ou que exige pouco trabalho de engenharia. Mas ele pega essas quatro referências, digamos assim, todas qualitativas, né? E ele classifica aí, dependendo aí dessas situações particulares, né? Em cada ponto, em cada situação, em cada perigo encontrado, ele classifica o excesso de risco, tá? Como extremo, como substancial, como moderado, como pequeno, como nenhum. É interessante esse termo, excesso de risco. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de uma quantificação do risco em si, mas do excesso de risco. O que está devendo, né? Vamos colocar dessa forma. O que a firma está devendo? Onde é que é o campo de atuação dele, que está na mão dele e ele não está fazendo, né? Se for extremo, é uma coisa. Se for nenhum, é outra coisa, não é? E claro, aí tem as graduações qualitativas, né? E dá orientações para o fiscal do trabalho, tá? As orientações são essas. Excesso de risco extremo, embargo, interdição. É a situação de grave e iminente risco, né? E o fiscal pode sim, e deve, e vai fazer, né? Decretar o embargo, interdição, vai desenergizar a sua instalação, ou sua linha, o seu equipamento, né? Colocar um lacre lá, você vai ficar sem energia, até que as providências cabíveis sejam tomadas por você, né? Se é que a instalação que está sendo embargada é sua, né? Nós estamos aqui conversando para não ter instalação embargada, né? Então, se o excesso de risco é extremo, embargo e interdição. Se ele é substancial, embargo e interdição, consideradas circunstâncias. Quer dizer, nisso a autoridade regulamentadora colocou nas mãos, né, do fiscal do trabalho, né? Aqui já está entrando, né? Já está entrando aqui o teor lá dos contatos com o cliente, né? Com contato com a firma, não é? Se elas estão proativas, se elas estão indo bem, se é uma firma que está dando resposta, está compreendendo, ou se é uma firma que está na teimosia, né? Não tem segurança, nem quer saber, né? Então, vamos dizer, cai aí na responsabilidade do fiscal do trabalho, que pode e tem essa autoridade, né, de decretar embargo e interdição, né? Se o excesso de risco for qualquer outro, né, moderado, pequeno, nenhum, aí não é passível de embargo ou de interdição, né? Temos outras ferramentas de análise de risco, né? Temos outras ferramentas de análise de risco, claro, mas nós precisamos conhecer bem isso, né? Precisamos conhecer bem isso, né? Então, isso foi o que eu preparei aqui para esse encontro. Vou aqui pensar algumas conclusões que são importantes para a gente, né? Importantíssimo. Sem conhecer os perigos, é impossível trabalhar com ou para a segurança, né? Tem duas frases aí, né? Sem conhecer os perigos, né? Eu preciso conhecer o que eu estou, quem que é que está me atacando, são os perigos. Sem conhecer os perigos, é impossível trabalhar com segurança. O nosso trabalhador vai para o campo e vai ingênuo, né? Vai ingênuo e muito provavelmente, a análise de risco muito provavelmente, né? Ou com risco elevado de ser comprometida a segurança dele, né?
E sem conhecer os perigos é impossível trabalhar para a segurança. Então, se você é um gestor da segurança, se você é um gestor da NR10, se você está na equipe de colaboração da segurança, né? Se você está comprando equipamentos, né, e está preocupado com a segurança, se você está fechando um contrato com um terceiro e você está preocupado com a segurança, se você não conhece os perigos, fica muito difícil você exercer o seu cargo, né, exercer sua função e colocando as questões de segurança nele, é ou não é? É, não é? Pois é. Precisamos conhecer e praticar mais as análises de risco, né? Ferramentas fundamentais para classificar cada perigo segundo seu risco oferecido. Tá ok? Classificar cada perigo segundo o risco oferecido. Se a gente não tiver essa destreza, essa ferramenta, essa possibilidade, esse trabalho conosco mesmo, nós estamos perdidos. A NR10 não muda, temos que garantir segurança e saúde, mas como? Eu preciso conhecer os riscos. Né? Aqui, com esse item, eu consigo ver um relatório técnico de inspeções atualizadas focada no objetivo da NR10. Que é garantir segurança e saúde. Sem esse item, eu não vejo nenhum relatório técnico robusto, nenhum relatório técnico realmente favorecedor da segurança. Relatório técnico não é relações de inadequações. Não, senhor, por favor. Não, senhor. Nós temos que fazer o relatório para colaborar com a segurança. Então, o relatório técnico das inspeções atualizadas é uma relação dos maiores riscos. Então, são as inadequações que têm significância na segurança. Né? E aí sim eu monto um cronograma elencando medidas, né, para minimizar esses riscos encontrados na planta. Né? De tal forma que, uma vez cumprido esse cronograma, eu tenho certeza de que a minha segurança na instalação subiu, que os meus riscos diminuíram. E eu dei um forte passo em direção ao garantir segurança e saúde, não é? Então precisamos conhecer e praticar as análises de risco, porque são fundamentais para classificar o perigo quanto ao seu risco oferecido, e aí sim eu consegui fazer uma política inteligente de maior segurança na minha instalação. É ou não é? Precisamos conhecer e praticar os conceitos de risco tolerável, risco aceitável, necessário para a identificação das ações necessárias, não é? Nós não precisamos agora lidar com inadequações que trazem riscos aceitáveis, né? Que trazem riscos aceitáveis. Não precisamos mexer nisso. Porque enquanto se a gente se atrever a isso, tem os grandes riscos que estão lá e continuam lá, esperando para dar problema, não é? Então não tem jeito de trabalhar com segurança ou garantir segurança de uma forma ingênua, não é? Foi isso que eu preparei para esse encontro, né? Todas as quartas-feiras, 19h30, sempre eu posto um vídeo novo, né? ou faço uma live aqui no canal do YouTube. Em breve estará também no Instagram. Então, muito obrigado pela companhia e até ao próximo encontro.